Não conseguia me controlar. Minha mente não obedecia. O pavor era mais forte. Senhora, mas Santíssimo, fazer com que ele não venha hoje. Se não vier, eu vou pro chão. Eu engulo tudo, eu engulo. E ela, senhora, se a senhora fizer o que esse anjo não venha hoje, eu amo todo esse chão. Eu amo todo esse dia. Eu amo esse chão. Comecei a andar no chão, como pelo denso, limpinho. Minha língua ficou cheia de poeira. Engoli tudo e continuei a lamber, implorando aos santos que fizessem com que o remédio não aparecesse. O pavor aumentava, os minutos eram findados. Preso naquele quarto, esperando o choque. Rezava e lambia o chão, rezava, lambia e engolia toda aquela sujeira. Desesperado, queria algo importante, cortar os pulsos. No desespero, pensava, faria qualquer coisa. Sentia meu animal, ferido e acorrado. Estava preso, esperando o choque. Preso, esperando o choque. Minha língua se bocou do chão e nada de tudo. Fosse no corredor, aquele barulho de roquinhos. O médico chegou. Meu coração a flor do peito. Do canto, penetrar na parede. Chave a roda fechadura. Não consigo respirar. Falta de ar. Ele senta. Não! O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto e outro acordado, pro lado de cá onde eu caí. Pro lado de lá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou a porta some. A palavra some na parede. O buraco do espelho está fechado. Agora tenho que ficar aqui, com um olho aberto e outro acordado, do lado de lá onde eu caí. Mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso. Antes de falar, eu não sou. Já tentei dormir a noite inteira. 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar aqui nessa cadeira, com uma orelha aberta e outra acordada. O buraco do espelho está fechado. Agora tenho que ficar agora. Curta o abandono abandonado, aqui dentro do lado de fora.
Quem disse que só se move uma vez? Sentidos se misturam, batidas cardíacas invadem a audição. Aspirada, a respiração não é encoxada. Os nervos já não tremem, dão solavancos. A espera está acabando, o osso da língua de rodinhas. A todo custo quer entrar na parede, esconder, fazer parte do silêncio do quarto. Olhos na abertura da porta rolam. Já não sei quem e o que sou. A qual tem tudo alucinante, agarrado e imobilizado. Escuto parte do meu gemido. Quem disse que só se move uma vez? É um trecho do livro que eu escrevi. Bom, então a gente pegou a ficha de algumas pessoas que também passaram por essa experiência, algumas pessoas mais famosas. Esse é o Van Gogh, quem não sabe é o Viver, acho que todo mundo sabe. Ele é conhecido por ter cortado a própria dele. Eu vi no filme, eu não sei se é uma referência muito segura, mas eu vi no filme que falava que ele cortou a própria orelha porque ele queria fazer um autorretrato e não estava acertando a orelha e cortou fora para dar certo o retrato. Então, ele nasceu no dia 30 de março de 1853, na Holanda, essa cidade que eu não sei falar nomes. E ele foi diagnosticado com depressão, uma depressão forte, ele foi internado. Só que na época, a pessoa que deu o diagnóstico dele não era nem psiquiatra especializado nessa área, então o diagnóstico dele tem várias especulações, até depois da morte dele, sobre algum suspeito que ele também tinha alguns análises de esquizofrenia e tudo mais, mas o diagnóstico da época era a depressão dele. E ele tinha alguns casos na família desse diagnóstico também. O irmão dele foi internado, cometeu suicídio também. O meu irmão dele foi dado por esquizofrênica, ela ficou 40 anos no hospital. E ele morreu, ele se suicidou, na verdade, depois que ele saiu do hospital, ele nunca mais conseguiu ter uma vida. Nem quando ele entrou na terapia, ele passou a vida toda sofrendo muito por causa dessa depressão. E depois que ele saiu, ele foi em direção ao campo, que é também uma das paisagens das pinturas dele, e ele deu um tiro no próprio peito. Depois disso, ele ainda sobreviveu 2 dias com cuidados e tudo mais. E ele morreu na mansão da casa dele. O irmão dele era uma das pessoas mais próximas dele, tinha uma relação muito íntima com ele, passou a vida toda junto, morava junto. As últimas palavras dele foram para esse irmão, ele disse que a tristeza dura para sempre. Então ele nunca se curou dessa depressão, mesmo com os tratamentos do hospital. E essa história dele, no dia 29 de julho de 1990, na França. Não sei se é em outro lugar, mas foi no campo muito pouco. A gente pegou também dados de pessoas comuns que também passaram por esse sofrimento sem ter dado essas pessoas que nasceu no dia 2 de setembro de 2017, brasileira, já é psiquiatra, e ela foi internada na clínica saiu. O diagnóstico foi neurose de depressão. Na verdade, ela foi internada porque o marido dela chegava com um negócio depressiva, levou ela para uma farmácia, farmacêutica com uma injeção nela, e a hora que ela acordou, ela já acordou dentro do hospital psiquiátrico. Por lá ela ficou por 3 meses tomando remédio, dormindo a maior parte do tempo, mas ela só foi se dar conta que ela estava dentro de um hospital psiquiátrico 3 dias depois. E essa pessoa, ela é minha avó. Então, assim, pra gente constatar que pessoas muito próximas da gente passam por essa situação. Essa pessoa que foi internada, ele nasceu em 17 de abril de 1970, brasileiro, nasceu aqui no estado de São Paulo. E na época que foi internado, ele trabalhava como pedreiro com o pai, tinha 14 anos, ele foi internado aqui na clínica Saião. O diagnóstico nem ele nem a mãe dele internou sabe qual é. Ele só sabe que ele tomava remédio e ela que dava o remédio. E mais tarde internou ele, mas não depois souberam me dizer qual foi o diagnóstico que o médico deu. Ele passou 3 meses internado
Fora que essa pessoa também é uma mulher, ela nasceu em 19 de abril de 1946, primeira, ela era dona de casa. Ela tinha costume de internar as outras pessoas, sabe? Ela internava todo mundo que ela conhecia. Tudo que as pessoas bebiam muito, ou então usavam drogas, ela já mandava por Bezerra de Menezes. E depois de um tempo, ela foi diagnosticada, o psiquiatra disse que ela tinha sofrimento psíquico, que ela tinha síndrome do pânico. Mas, na verdade, ela está muito bem hoje, ela não precisa mais de medicamento. E ela foi internada várias vezes, ela teve vários retornos de sair no Bezerra de Menezes e depois ela voltou para casa. Só que hoje ela não depende mais de medicamento, ela é medicada. O diagnóstico dele era fazer de droga porque, assim, por ele usar maconha, ele descobriu a maconha na bolsa dele e internou ele por orientação de outras pessoas. E é dele que a gente vai estar falando no trabalho, vocês têm muitas informações aí. Ele realmente foi uma internação por uso de maconha durante grande parte da vida dele, além de ter aberto mão de tudo que ele tinha de futuro, de vontade, de estudar, de ser alguém, toda a possibilidade que ele tinha foi cessada, foi retirada dele pela internação que foi de uma clínica para outra. Até o ponto que em uma dessas clínicas ele já não aguentava mais ficar em casa, ele saiu dela e era em casa que ele já não se reconhecia mais. Assim ele pediu para retornar para a clínica novamente. Tem momentos do livro que ele relata coisas assim que, de uma forma muito chocante. Ele não só fala era um lugar ruim de se ficar, ele poetiza isso de uma forma muito profunda. Ele fala que aquilo lá era satânico que acontecia, as pessoas elas tinham a imagem de sobreviventes de uma guerra nuclear. Tem até um trecho que ele fala que as pessoas tentavam uma parede como se elas quisessem se misturar ao muro para não viver mais na sociedade. E era uma coisa, se existisse um inferno, ele tinha certeza que ele estava vivendo um pedaço daquilo. Ele falava muito na expressão de que as pessoas eram cagadas e mijadas, da falta de higiene no lugar, assim, do tratamento, do choque. E esse pedaço que as pessoas ficavam tentando entrar na parede, e que tinha várias pessoas que estavam lá com direito cagadas, mijadas, e ele não gostava de chegar naquele canto e ele denominava aquele canto pelo canto dos mortos. Ele tinha receio de chegar naquele canto, ele não gostava, ele sentia nojado, ele sentia frio, ele sentia pânico de chegar naquele canto. Ele foi o horror que as pessoas passavam. O Igor falou dele querer voltar para a clínica depois de ter saído, espero que a identidade dele perdida, porque ele não sabia mais como lidar no mundo. Porque lá dentro, todo mundo é a mesma coisa praticamente. E aí ele perde a identidade, não sabe mais como lidar no mundo. E ele sabe que lá dentro é a pior coisa que tem, só que para ele é melhor, porque antes, quando ele voltou para a casa dele, as pessoas vinham cobrar uma identidade que antes ele tinha e depois ele perdeu. Então ele preferia voltar, porque ele já não sabia mais quem ele era, na verdade. Uma coisa que a gente fala sobre muita teoria do algo, não sei qual esse cara. Então, a gente fala sobre muito o fato de que as pessoas, elas perdem o que eles chamam de bicho humano, elas perdem a sua identidade de humano, elas são tratadas como animais e depois elas são assim, ninguém mais acredita no que elas falam, elas não têm mais o direito de falar, elas são silenciadas e elas são escondidas do mundo, de certa forma. Elas estão completamente fora do padrão que existe aí na sociedade, completamente fora daquilo que é aceito, que nem se a gente pensa na nossa sociedade capitalista. Quem não produz, quem não consome,
sem querer, depois dessa fase dele querer voltar para a casa própria dele, ele volta, por exemplo, ele teve uma briga no bar, e quando ele vai para a delegacia, puxaram a ficha dele e descobriu que ele já tinha sido internado. Aí levaram ele direto para o hospital, acho que foi 3 vezes que ele voltou. Então ele ficou com essa identidade de louco, de viciado, ele não conseguiu mudar isso. Ele fala que o hospital, ele sentia, ele estava na casa dele, ele estava tentando se perder de si. Ele falava que ele se sentia parte do hospital, ele não sentia que a casa dele era a casa dele, ou o trabalho no lugar dele na escola. Ele sentia que o lugar dele era o hospital, o lugar das pessoas que não tinham rosto, que eram silenciadas, que não tinham voz. Mas porque não tinha, lá dentro não tinha uma cobrança dele ter sido já internado ou de quem ele era. Ninguém cobrava nada. Lá fora todo mundo queria que ele fosse uma pessoa que ele já tinha sido, mas não era mais. Talvez fosse medo de rejeição. Lá dentro ele ia ser rejeitado de qualquer jeito. Já era rejeitado pelas pessoas que estavam lá de fora. Quando ele saiu, ele teve que lidar com uma série de situações com as quais ele já não lidava mais lá dentro. E ele não soube lidar com isso, até porque ele, de certa forma, ele dizia que ele tinha medo das pessoas e medo daquilo que elas esperavam dele. Ele não queria mais que ninguém esperasse mais nada dele, porque era como se ele mesmo não esperasse mais nada dele mesmo. E detalhe, quando ele não voltou para o paraíso, ele voltou sabendo que ia levar eletrochoque, que ia ser trancado, que ia ser torturado, que ia ver pessoas sofrendo, e voltou para o inferno. Mas antes do inferno, me aceite e a sociedade primeiro. Só para vocês terem uma noção, quando ele achava ruim aqui no local, não era porque ele voltar para lá, porque era um lugar muito bom, bonito, legal, mas tem uma parte do livro que ele relata que o tratamento que eles recebiam lá seria melhor trancarem todos eles dentro de um barracão e com 2 pedras, bater até fazer fogo e atar fogo no barracão para acabar de vez com todo mundo, para que eles não passassem por aquele sofrimento. E aí os que saírem vivos de lá de dentro tinham que ser apedrejados até a morte. Que aquilo, que esse tipo de tratamento, matá-los, queimados, apedrejados, seria muito melhor do que o tratamento que eles recebiam lá dentro. Tanto que ele tentou se matar. Então, esse pedacinho assim de matar e acabar com a vida deles, eu lembrei muito do Holocausto. Quando teve a exterminação dos judeus. Então eu fiquei pensando, né, nossa, uma coisa assim seria melhor do que aquilo que eles estariam vendo. Então, assim, só para ter uma noção do quanto era ruim aquele local, quanto aquele tratamento que é dado para eles é ruim. Então, assim, a gente está falando que ele quis voltar assim, ele quis, mas não era porque o lugar era gostoso, era bom, mas porque realmente ele já não se encontrava mais no mundo de fora. Ele estava completamente perdido. Isso da teoria do alma, ser bicho humano, é quando você não é digno mais de ter uma identidade. Ele se sentia assim. Por isso que ele queria voltar para lá, porque era onde ele se sentia mais à vontade. Não quer dizer que seja melhor ou pior, quer dizer que não tem mais espaço, sabe? É assim que ele se sentia, assim que a sociedade fez ele se sentir. Exatamente aquilo que a gente retratou durante a poesia, assim, quando eu estava declamando a poesia. Toda vez que eu vou, a porta some. Para uma pessoa que é ex-presidiária, para uma pessoa que é usuário de drogas, enfim, são pessoas que ficam estigmatizadas. Então, fala a respeito de identidade. Não é identidade líquida, a palavra. Enfim, vai, continua falando. Tem uma coisa Relacionada à identidade dele, alguma ferida, basicamente, como se fosse uma ferida que tenha marcado a identidade dele profundamente. No caso, pessoas que já cometeram crimes, que realmente são ex-presidiários, que você vai olhar e falar assim, aquele ali, ele trabalha bem e tal, isso, mas você sabia que ele foi ex-presidiário? Então você vai acabar sendo marcado permanentemente na sociedade. Assim como ele foi marcado por isso, até que teve, vamos dizer, essa reintegração após uma simples briga de bar. Afinal de contas, ninguém é internado no hospício porque brigou no bar. ele até falava no livro que ele acho que mais se transformou assim na hora que ele entrou é que nenhum médico nunca examinou ele no tempo que ele ficou no hospital. Então assim, o diagnóstico dele foi dado porque o pai dele chegou lá e falou que ele fumava maconha. Esse é o diagnóstico dele. Ninguém examinou, ninguém conversou com ele,
considerado o bicho de 7 cabeças, que é uma cena muito chocante, eu achei quando assisti. Ele tentava falar com o médico, e na hora que eles estão vendo assim, os batimentos dele, ele tá falando, e quando ele vira, o médico foi embora. O médico não dá essa atenção pra ele. Só para fazer uma menção sobre esse filme, o Bicho de 7 Cabeças, que foi inspirado na obra do projeto dele, ganhou vários prêmios pelo Minitos, e então o ministro da Saúde, José Serra, fez uma sessão fechada para vários políticos. Depois da passagem do filme, foi aceita, assim, aceitaram uma lei que melhora muito mais a condição de hospitais psiquiátricos, não mais medicamentos que estavam antes. Melhorar esse motivo. Uma coisa interessante de ressaltar no filme, Rodrigo Santoro, que faz o papel do Carrano, ele aparece o filme todo como sendo uma pessoa extremamente introvertida. No livro a gente vê que, na verdade, o Carrano não era desse jeito. Ele foi inspirado no filme, mas não, no livro, mas não é exatamente nisso. O Carrano, no início, ele se mostra extremamente extrovertido. Tanto que no começo do livro, ele tinha uma galera que andava com ele, onde ele era um dos mais populares, e ele foi para o Rio de Janeiro, com fé que o coragem sem um ponto no bolso, e ele foi se virando lá, no Rio de Janeiro, pedindo, ele virou pedinte durante um tempo, dormia na praia e pedia para comer durante o dia. Então, assim, ele era uma pessoa extremamente desenvolta. Porque a gente já percebe que muda depois que ele é internado a primeira vez, ele já volta completamente introvertido pra lá. E o termo que eu uso atual é identidade imposta, que seria, no caso, essa identidade que as pessoas acabam ficando estigmatizadas. É aquilo que a pessoa vai continuar sendo aquilo mesmo que ela não queira mais ser. Assim como foi para o Carrano, foi difícil para ele depois voltar, esse emprego tal, por causa do histórico que ele tinha. Foi também difícil para todas as pessoas que a gente acabou mostrando a ficha aqui para vocês. E uma das coisas que eu vejo muito meu pai relatando é que, assim, os meus avós, eles moram na mesma casa que eles moravam na época que meu pai foi internado até hoje. Até hoje, meu pai tinha como outro. As pessoas veem ele lá ao outro. Tipo assim, eu já peguei cena dessas. Então, são pessoas que vão carregar isso pro resto da vida. É a identidade imposta. Só retomando um pouquinho para a questão de assim, examinada por um médico, aconteceu isso com a minha avó também. Ela ficou 3 meses internada no hospital psiquiátrico, nem o médico examinou ela, não viu nem. Ela saiu de lá e não fez nada. Na época, só para lembrar, a maconha ela era cometida como um crime muito grave, sabe? Era um pouco diferente de hoje. Tudo bem que ainda é proibido e tal, só que era diferente, sabe? Eles prendiam, eles torturavam, até chegar nos fornecedores. Ele ressalta bastante isso no livro. O quanto era complicado pegar com um pouco de maconha